Hoje a jornada do consumidor, ela não é mais linear, né? A jornada antes ela era um funil de conversão, você trazia o consumidor, mostrava as campanhas, mostrava os produtos, até a conversão e a fidelização. Hoje a jornada do consumidor, ela acontece com o consumidor impactado por um vídeo, depois tocando o produto na loja e fechando uma compra no e-commerce. Então o que a gente tem que fazer é estar preparado em todas as interações que a gente tiver com o cliente para fazer essa conversão. Olá, seja bem-vindo ao PDV, o pod de varejo da Linx. Linx agora TOTVS. Eu sou Cláudio Alves e hoje eu recebo o Luciano. Luciano, seja bem-vindo, Head de E-Commerce. E a gente está falando de transformação digital, né? Se fala muito hoje em dia. Então, é um prazer te receber aqui no nosso pod, né? E fala um pouquinho do Luciano. Quem é o Luciano, sua história, sua trajetória, até chegar nessa grande companhia. Olá, Cláudio, tudo bom? Obrigado pelo espaço, prazer a gente falar disso. Então, eu sou o Luciano Camoese, tenho 50 anos, sou pai do João de 15 e da Laura de 8, e eles me ajudam a ser o líder melhor, porque eles têm personalidades totalmente diferentes. Sou filho do Lupercio, seu Lupercio e da Dona Júlia, que são os meus heróis. Minha mãe vindo do interior e começando a trabalhar como diarista, chegou a um cargo de executiva numa agência de emprego, responsável por toda a Páscoa da garota. Então, ela é minha inspiração. Em relação ao lado profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, só que daí com 27 anos, eu achava que precisava aprender inglês, fui morar em Londres, passei 8 meses, e quando eu voltei, vim para São Paulo, trabalhar na Electrolux e atendendo já e-commerce, atendi o ricardoeletro.com e o walmart.com, passei 2 anos e meio, 3 anos, e tive um convite que acho que mudou um pouco minha trajetória, e é onde eu adoro estar, que é trabalhar no D2C da Electrolux. Eu fui como coordenador de operações e vendas, com uma missão forte de rentabilidade, de fazer a venda e não cuidar do conflito, e essa experiência começou a me proporcionar caminhos diferentes. Em 2018 eu fui convidado para começar a operação do zero na Argentina, então eu fui lá para começar a Electrolux de venda direta, e em 2 anos muito intensos na Argentina, pessoalmente, profissionalmente, a gente conseguiu colocar 2 sites em pé, que a Electrolux na Argentina tem a marca Electrolux e Fremetal, além de vender em marketplace, por exemplo, como o Mercado Livre, que é muito forte lá. Isso me deu uma baita bagagem, pessoal também, porque eu adorei morar lá. Infelizmente, a economia não estava tão bem, eu acabei voltando para o Grupo SEB, que é dono da marca Arno e da marca Rochedo. Foi um pouquinho diferente, porque aí eu gerenciava um full commerce e a parte de 1P, que eu já tinha gerenciado. E aí 1 ano e meio depois pintou um convite da Midea, né, a Midea Carrier, que é uma gigante do eletrodoméstico do mundo. A Midea ela é a maior fabricante de linha branca, ar-condicionado e portáteis do mundo. E no Brasil ela é uma joint venture com a Carrier. E o meu papel aqui era de cuidar dessa transformação digital, de cuidar do D2C. A área ela começou com 4 pessoas, então meu antigo diretor me chamou para a gente reestruturar a área. Então a gente criou 2 gerências, a gerência de vendas e operações, que eu era responsável, e a gerência de marketing. A gente foi crescendo em termos de faturamento, de presença, e principalmente na missão, né, nas missões que a Midea se propõe com o D2C, ou seja, a gente tem 3 missões do D2C. Bom, a missão principal do D2C é awareness primeiro, ser uma comunicação direta, ter uma comunicação direta com o cliente final, rentabilidade e ser um laboratório, né? Ter uma experiência diferente para o cliente na indústria. Ano passado, o nosso diretor ele deixou a companhia e eu assumi toda a parte de e-commerce. Então, a minha função hoje é continuar esse legado do D2C e de atender o consumidor da melhor forma possível, mostrando nossas marcas para o mundo. Que grande experiência. Então, o papo hoje vai ser rico. Prazer de novo te receber, Luciano. E eu fiquei numa dúvida. Essa joint venture, né, com a Carrier, né, é uma joint venture que só funciona aqui para o Brasil ou isso também está em outros países? Essa joint venture com a Carrier, ela é Brasil.
Então, só explicando um pouco melhor. Como eu falei, a Midea, ela é a maior indústria de linha branca, portáteis e ar-condicionado do mundo. É uma gigante chinesa. E a Carrier, ela é fundada pelo Willis Carrier, que é o inventor do ar-condicionado. Então, uma mistura perfeita de uma gigante americana com uma gigante chinesa. Em outras partes do mundo, até acredito que foi o ano passado, saiu a notícia que a Midea fez uma joint venture com a Electrolux na América do Norte. Então, ela tem algumas outras joint venture, mas o formato de joint venture com a Carrier é somente no Brasil. Ah, legal. E olhando, Luciano, para frente, né? O que lidera o mercado, né, o crescimento e a expansão da Midea aqui no Brasil? Bom, ano passado a gente teve um ano muito bom. A Midea ela faturou em reais 8,7 bilhões somente no Brasil e obteve um crescimento de 60%. Ele é um mercado muito importante porque ele é o segundo mercado fora da China mais importante, ele só está atrás dos Estados Unidos. E a gente conseguiu manter a liderança no ar-condicionado residencial e comercial, onde a gente tem uma fortaleza incrível. Então, eu estou falando de produtos residenciais, como ar-condicionado split e janela, e também esses comerciais, onde são instalados em centros de distribuições, em estádios, em hospitais. Então, a gente lidera já em ar-condicionado. Com o passar do tempo, com as nossas fábricas, a gente também entrou de cabeça no mercado de linha branca. Então a gente tem 2 fábricas de lavadora e refrigeração para competir no mercado nacional. E o que eu posso te afirmar é que a gente já é a 4ª marca do mercado brasileiro. Como indústria, a gente é a 3ª, porque tem uma fábrica que produz ali, que tem 2 marcas, mas a gente já é a 4ª marca consolidada. Eu acho que a vantagem principal da Midea é produzir muitas categorias dentro de linha branca. Porque dentro de linha branca você tem, dentro de refrigeração, por exemplo, você tem frigobar, você tem freezer, você tem bottom mount, o freezer embaixo no refrigerador, side by side, e a gente conseguiu trazer para o Brasil praticamente uma linha inteira de linha branca e de portáteis. Então isso nos ajuda. Um outro ponto fundamental é a nossa comunicação, a nossa parte de marketing. A gente vem trabalhando muito forte essa parte. Então, ano passado, até março, a gente estava com a campanha Minha Ideia de Casa, que era o nosso sponsor, o nosso garoto propaganda era o Tadeu Schmidt. Então, isso nos ajudava muito a expandir um pouco da marca. Fora isso, o nosso D2C, então praticamente o meu canal ali, ele usa muito a força de influencers. Quando a gente tem lançamento de campanha, de produto, a gente sempre trabalha muito com influencer, porque no e-commerce você consegue dar toda a gama de informação. Mas quando a pessoa vê uma funcionalidade, vê alguém operando, fica muito mais fácil. E uma outra vertente que a gente trabalha com marketing, a gente acredita muito no futebol para expandir a marca. A gente lá atrás patrocinou o Corinthians, que inclusive é meu time. Eu tenho que te agradecer, né? Pô, então tamo junto. E a gente resolveu... Pena que não tá mais, né? Infelizmente, eu ainda aproveitei um pouquinho, eu tô há 5 anos na Midea, aproveitei um pouquinho dessa parceria, mas a gente continuou. Então, hoje, a gente está acabando e finalizando o contrato com o Manchester City, que é um clube mundial e teve aí recentemente ganhos em Champions League, Premier League. Ou seja, só em time grande. Só time grande. E vai ficar melhor, porque a partir de julho a gente vai patrocinar, vai estar na manga da camiseta do Barcelona, que é um clube que tem muito mais afinidade na América do Sul e principalmente no Brasil. Então é um outro patamar. No Brasil, a gente patrocina a CBF. Então todos os árbitros, se você lembrar bem, nas costas das camisetas tem o logo Midea e no VAR também. Fora a Sul-Americana, que a gente é patrocinador oficial. Então, em todas as frentes ali, seja marketing ou seja produto, a gente está bem colocado. Vale também comentar um pouco do evento de lançamento que a gente fez esse ano. A gente teve um evento de lançamento para a maioria dos nossos clientes, seja de especializados, que são os compradores de ar-condicionado, vendedores, ou seja o varejo. A gente fez um evento para 70 lançamentos, 70 projetos. Eu não estou falando só de SKU, né? Porque às vezes um SKU tem 2 voltagens. A gente está falando de 70 projetos, muito focados em IoT e IA. Então a gente está super antenado no que o consumidor está precisando, do que ele está, a aspiração do consumidor. Então esse eu acho que é o futuro da Midea daqui para frente. E quando a gente olha, né, a parte de desenvolvimento tecnológico, transformação digital, né, e principalmente as novas tendências de consumo, Luciano, o que isso impacta na estratégia de vocês?
Eu estava até lendo uma reportagem essa semana, acho que dá uma ideia, inclusive, que a IA já chegou no mercado no cenário do eletrodoméstico, né? Então, ao mesmo tempo que e IA para a gente, né, numa empresa de tecnologia, é o que a gente mais fala da hora que a gente chega, da hora que a gente vai embora, né? Isso também faz parte do dia a dia de vocês hoje? Aqui, a gente tem trabalhado em algumas frentes. Então, hoje a jornada do consumidor, ela não é mais linear. Né? A jornada antes ela era um funil de conversão, você trazia o consumidor, mostrava as campanhas, mostrava os produtos, até a conversão e a fidelização. Hoje a jornada do consumidor, ela acontece com o consumidor impactado por um vídeo, depois tocando o produto na loja e fechando uma compra no e-commerce. Então o que a gente tem que fazer é estar preparado em todas as interações que a gente tiver com o cliente para fazer essa conversão. E a gente então está preparado para isso. Hoje, a gente, além, dentro do SEO, que cuida dessa parte de preparar o nosso site, os nossos produtos, cadastro, para as ferramentas de busca, a gente também tem um DO embarcado ali, que significa a gente estar preparado também para IA, reconhecer os nossos produtos e indicar os nossos produtos para venda. A gente já tem venda via visita de IA. Então, nos chats que trazem os clientes, a gente já tem uma conversão expressiva. E de outra forma, a gente tem um chat de IA no nosso site. Então, ele responde perguntas que os clientes fazem em relação ao produto, em relação ao site, em relação à marca, mas também faz uma venda. Então a gente está super preparado. E os nossos produtos, principalmente esses 70, a maioria desses produtos eles vêm com IoT ou tecnologia IA embarcada. Então um ar-condicionado hoje, você consegue controlá-lo totalmente por um app ou um comando de voz. Fora isso, ele vai aprendendo o seu desejo, a sua usabilidade para te entregar a melhor experiência. As nossas lavadoras, por exemplo, as nossas lave-secas, elas conseguem ajudar também o cliente na programação em relação à capacidade, e isso minimiza um pouco o consumo. Nossos produtos são muito focados em eficiência energética. Então, esse lançamento que a gente fez, a gente praticamente trocou toda a linha de refrigeração, principalmente freezer, por conta de eficiência energética. A gente já tinha feito um movimento lá atrás, lavadora passou pela mesma troca, justamente para atender essa demanda do consumidor. Não só de ter produto tecnológico, mas ter produto que o cliente vê benefício, né? Seja de eficiência energética, seja de controlar via um aplicativo. Até engraçado, porque quando eu cheguei na Midea, a gente estava lançando uma lave seca e um chinês veio me mostrar, né, um gerente de marketing chinês veio me mostrar e falou, olha, a gente tem o app aqui onde você consegue gerenciar ou programar a lave seca. Eu falei, poxa, mas por que eu preciso de um app, né, se eu consigo aqui no seletor? Ele falou, testa você operacionalizar a máquina no seletor e depois no app. É fácil, né? Ele é super intuitivo, no seletor pus a programação, fui no app. O app, ele te dá muito mais opções. Então, e principalmente para essa nova geração, que está muito acostumado, ele facilita realmente o trabalho do consumidor. Então, eu acho que a gente está atacando algumas frentes que estão dando bons resultados. E voltando para o seu papel, né, e seu desafio, o produto, né, não é um produto de compra de impulso, né? Acredito eu, né, que não conheço tanto deste mercado, mas é um mercado que os consumidores avaliam, visitam, né, como você bem disse, né, quer ter o toque do produto, quer saber o que tem de benefício, o consumo, né, os diferenciais do concorrente A para o concorrente B. Qual que é o papel do digital nessa jornada de compra do consumidor? O evento... Eu vou responder essa pergunta falando primeiro do evento de pandemia. O evento de pandemia, ele acelerou essa digitalização de 3 a 5 anos. Né? Quando a gente estava... Quando todos estavam ali sem poder sair, lojas fechadas, todo mundo correu para e-commerce. Quem não tinha loja, seja varejista ou seja indústria, quem não tinha loja na e-commerce resolveu abrir, precisou abrir para se manter funcionando. A indústria também, ela passou por esse processo de digitalização. Então, eu falo que o consumo ele mudou muito nessa linha de mudança da pandemia. Porque antes ele era um consumo
o PDV ele era mais transacional. Então o cliente ia lá, ia fazer a conversão na loja, lógico, usava o e-commerce, mas com o e-commerce, né, lembrando que algumas empresas ali que fechavam, que tiveram que fechar as lojas, os vendedores conseguiam fazer a venda por WhatsApp. Então ele passava mais informação para o cliente, né? As lojas funcionaram muitas lojas como um dark store. Então o estoque ia para lá e a venda era feita através dos vendedores de loja. Então, omnicanalidade pura aqui, não omnichannel puro. E com isso, o consumidor, ele teve mais acesso à informação. Hoje a gente tem mais acesso à informação, principalmente com as IAs. Então, acho que a venda, ela migrou muito para isso. Hoje o consumidor, ele tende a ser muito mais... ter muito mais informação. Então ele busca essa informação. Quando ele vai comprar um produto, e o nosso produto, como você falou, ele é uma compra de uma recorrência mais longa, né? Você não compra uma geladeira todo mês. Você compra ali de 5 a 7 anos. Então é uma compra mais técnica, principalmente ar-condicionado. O ar-condicionado é muito técnico. Você precisa saber o ambiente para você vender um ar-condicionado bom. E isso, ele impulsiona e ajuda o digital. Porque o digital é onde você tem a brincadeira de ter todas as informações. No PDV, você consegue ter essa informação via promotor ou via vendedor. No digital, você pode explorar um infinito de informações. E você pode comunicar isso do jeito que você quer. A gente fez uma mudança no passado, que a gente tinha 2 sites. A gente tinha um site institucional e a gente tinha um site de vendas. E a gente unificou esses sites. E isso requer uma maturidade, uma responsabilidade, porque é um site que vai ser visitado por todos os tipos de cliente. Como eu te falei ali, o bot nosso, ele responde perguntas sobre produto, mas faz a venda. E com isso, eu acho que o grande ganho da Midea foi a gente ter concentrado todas as campanhas num só lugar. Então a gente consegue comunicar essas campanhas muito bem através institucional e fazer a venda para o cliente. E impactar o cliente em toda a jornada. Como eu te falei, a jornada ela não é mais linear. Ano passado, com essa campanha de Minha Ideia de Casa, a gente chegou a aparecer em aeroportos, em totens de avenidas, né? Então, a gente fez praticamente um 360 de comunicação. Então, eu acho que é esse impacto que o cliente espera e a gente tem que realmente frisar, para que quando ele tiver... proposto a fazer a compra ou a trocar o produto dele, ele lembrar da nossa marca. Então, acho que o nosso papel fundamental é esse, é explicar, detalhar os benefícios do produto e estar preparado quando ele decidir fazer essa compra. Muito bom. Vocês atuam muito forte, né? Até porque tem uma quantidade relevante de parceiros, né? Seja via marketplace, seja, né, via as grandes operações do varejo físico, né? O que importa para você e o que influencia na sua estratégia o chão de loja, né? É o varejo físico. Inclusive vocês têm algumas lojas, né, próprias, né? Como é que eu me comunico, como é que eu tenho o objetivo de trazer o meu cliente mais para o digital, eu tenho o objetivo de levá-lo para o físico para que ele tenha essa experiência efetiva, e o quanto dessa experiência no físico pode ajudar ou pode atrapalhar. Vou te dar um exemplo, não faz muito tempo a gente recebeu um grande varejista aqui, que é seu parceiro com certeza, e eles tinham recém-aberto uma flagship. E o tempo de permanência do consumidor, da forma que eles montaram a jornada da loja, aumentou 3, 4 vezes, né? O tempo que o consumidor ficava dentro da loja, né? Isso é fundamental hoje para o varejista, né? Principalmente para a marca. Como é que isso impacta e como é que isso muda na sua estratégia, né? Como é que você faz gerar fluxo para o físico, seja para a sua loja própria, seja para o seu parceiro, ou quanto é mais relevante puxar esse seu consumidor para concluir essa jornada no digital, seja na sua operação própria, seja no digital do marketplace, que é seu parceiro? A gente tem 11 lojas físicas, ela está muito focada no instalador. Então a gente vende spare parts, a gente vende peças, né, principalmente em ar-condicionado, além de fazer um apoio. Então assim, eles têm estar preparado para serem técnicos profissionais ali para atender esse público, né? Então é um pouco do que eu falei, é uma venda muito técnica. E isso acontece muito mais agora no PDV. Eu não vejo competição do PDV do ponto físico com o digital. Eu vejo uma complementaridade, nossa estratégia ela é essa. Porque
no físico, você tem um consultor ali, seja o promotor, ou seja o vendedor, que vai te passar um monte de informação. Mas talvez você não tenha todas as informações, né? E ele vai te indicar ali a melhor compra e tal. Mas geralmente acontece essa brincadeira de estar no físico, de consultar o site. Então, o que a gente tem hoje é todo o line-up dentro do nosso site, justamente para isso. Não necessariamente ser a venda, né? É o que eu falei, uma das nossas missões é o awareness, é comunicar o nosso produto da melhor forma, comunicar os nossos features da melhor forma e do jeito que a gente quer. Porque se você vai para cada loja, você tem um formato de exposição, você pode trabalhar com POP, o jeito que você vai colocar uma informação do produto, mas no site, como eu até falei um pouco antes, você pode colocar todas as informações. Então é um site da marca. Então, trabalhando muito bem isso, você tende a quebrar essas fricções e fazer o consumidor escolher onde ele quer comprar. Então hoje o consumidor ele está muito mais digitalizado. Ele é muito impactado com isso. Então ele usa o físico para tocar o produto, para ver tamanho, para ver se a cor é aquela mesmo que ele quer, mas ele também consulta muito o digital. Então no final da conversão ali, da jornada, o que a Midea entende é tratar o varejo como um parceiro, para que ele também faça a venda, e não importando isso, né? Se a venda vai ser feita pelo nosso D2C, se vai ser feita pelo varejo, e hoje o share maior é do varejo, a gente quer existir, é um parceiro nosso. O que a gente quer, então, é levar toda a experiência para o cliente, capacitando ele com a maior quantidade de informações possíveis, para quando ele decidir fazer essa compra, seja no varejo, ou seja no físico, perdão, ou no e-commerce, ele ter realmente a certeza que ele está comprando aquele produto que vai caber na cozinha dele, que vai ser o produto que ele almejou, que vai ser o produto que tem a tecnologia que ele precisa, ou a inteligência artificial que ele precisa. Então, é isso que a gente tem que tá na cabeça do consumidor. Essa compra de linha branca, como eu te falei, ela acontece de 3, 5 a 7 anos. Então, o que a gente precisa fazer é focar em manter informação no cliente para que ele faça uma boa escolha dos nossos produtos. Falando e usando um pouco da sua experiência no mercado internacional, né? O que muda de padrões de consumo do consumidor brasileiro para outro consumidor, por exemplo, da Argentina, que você recentemente esteve por lá? Vamos lá. O consumo ele é parecido, né? Os desejos são parecidos. Mas eu vou puxar um pouco para o e-commerce. O Brasil ele é um polo de e-commerce muito forte aqui na América do Sul. Então, quando eu morei lá, eu via não vou dizer que é um atraso, mas eu via que o Brasil, até nesses fóruns de e-commerce Brasil, VTEX Day, ele tinha um apelo muito maior, ele já tinha tecnologias que a Argentina ali começou a ter a partir de 2 anos. Então, a primeira diferença eu acho que é essa. É um mercado de e-commerce um pouco mais pronto ou avançado em relação ao mercado argentino. O mercado brasileiro, por exemplo, ele é muito impactado por vídeo. Então tá claro ali que a chegada de alguns asiáticos que vendem através de vídeo, eles são muito fortes. Porque o brasileiro ele gosta mais de vídeo. Então não adianta ter uma foto. Ele compra muito vendo o produto. Por isso que a nossa parceria com o influencer, ela dá tão certo. Porque é uma pessoa vendendo um produto nosso, apresentando um produto nosso, e fazendo com que o cliente realmente perceba os features que aquele produto vai entregar, qual a proposta daquele produto. O mercado argentino, ele, principalmente nos anos que eu trabalhei lá, ele era muito focado na economia, assim, porque eu trabalhei lá, o dólar e a inflação, eles explodiram. Foi os 2 últimos anos do Macri. Então, assim, quando eu cheguei, o consumo era muito alto. O argentino ele trabalha com algumas tarjetas, né? Diferente do brasileiro, talvez. Não tenho esse dado, mas assim, era normal o argentino ter 4, 5 cartões de crédito em bancos diferentes, porque ele tinha a cota sem interesse, né? A parcela diferente em vários bancos. E o varejo fazia muita ação com esses bancos, com essas bandeiras de cartão de crédito. Então, no Brasil, a gente está olhando uma outra vertente. Aqui a gente trabalha muito com o Pix. Né? Então, você pode ver, você entra num site, a melhor oferta, ela é feita através do Pix. O produto custa lá R$ 2,999, no Pix eu vou te dar um desconto de 5 ou 10%. Então, e essa acho que era a grande diferença. Então, em termos de consumo, acho que é muito parecido. Acho que a gente está à frente um pouco nessa parte de e-commerce e de produtos.
Mas eu acho que mudava um pouco a relação, era essa parte de pagamento. Hoje, eu acho que está muito mais próximo, porque a parte de pagamento para um e-commerce, poxa, ela te facilita tudo. Você pode pagar com Pix, você pode pagar com cartão, você tem um Samsung Pay, um Apple Pay, você tem pontos para você pagar. Então, acho que hoje está um pouco mais próximo o mercado sul-americano. Então, voltando aqui para modelo de consumo, como é que funciona para vocês esses picos, né, se é que existem, né? Por exemplo, este ano de Copa do Mundo, né, começando, né, aí hoje, verdade. Ele tem, no caso de uma televisão, via de regra o consumo aumenta, cresce bastante, é um ano de muito lançamento e tudo mais. E são produtos, né, como a gente está tratando aqui, que tem um tempo, né, relativamente grande entre planejar e executar e colocar ele disponível, seja no seu CD, seja na loja do seu parceiro. Tem essa variação e havendo essa variação, como se planejar para isso? A gente tem ciclos de vendas, né? Então, a sazonalidade de refrigeração vai ser basicamente no verão, não é uma máxima. Como lavanderia também é mais no inverno. Então, teoricamente, é onde a gente se prepara para vender mais lavadoras ou produtos de lavanderia, seja lava-seca, lavadora, secadora. Realmente é um ano de Copa. Teoricamente, seria um ano mais difícil. Mas a gente vê, desde o ano passado, a linha branca em crescimento. Principalmente nós, que somos novos no mercado, temos tecnologias novas, acabamos de lançar 70 produtos, a gente procura atuar muito nos gaps e olhando para o consumidor. Mas o exemplo mais claro disso é a linha de climatização. A linha de climatização, quando você tem produtos que são sazonais, ele é muito, muito impactado pelo clima. Uhum. Então, assim, a gente veio com um ano, como eu falei no começo ali, a gente veio um ano muito forte, no ano passado, por conta do El Niño. Então a gente se preparou, produziu e conseguiu fazer uma entrega e ter um share bom no mercado. E esse ano a gente também está estimando um El Niño. De acordo com o Climatempo, a gente vai ter novamente um El Niño. O que é bom para quando você tem um tipo desse produto de sazonalidade. Então, você consegue se programar para atender essa demanda que vai surgir. E hoje a gente é líder de mercado em ar-condicionado, então a gente tem que estar bem preparado porque a gente sabe que a demanda virá. Quando a gente fala de linha branca, voltando um pouco para a linha branca, a gente tem essa demanda, então Copa. O que a gente está fazendo? A gente está com uma campanha de cervejeira com o iFood e com um imã de Copa. Então, na compra de uma cervejeira, a gente apresentei o cliente, a gente tem uma espécie de brinde que é um imã focado na Copa do Mundo, então é um imã bem legal que o cliente pode pôr ou tirar, bem bonito, mais um voucher de R$350 do iFood. Então quer dizer, a gente tá olhando para esse hype de Copa do Mundo e se aproveitando dele. Então eu acho que a linha branca ela tem esse desafio, né, de estar presente ali no consumidor nesses momentos, mas a gente tem também essa sazonalidade. Então é dessa forma que a gente procura se planejar para fazer essa entrega. E para a gente, as duas fábricas que a gente abriu aqui no Brasil, de lavanderia e refrigeração, elas nos ajudam exatamente a fazer essa entrega mais rápido. A gente tem muitos produtos importados ainda, então eles demoram ali 3 a 4 meses para a chegada, mas a gente chama de T3, né, ou T2. Lavanderia e refrigeração, a gente tem fábricas aqui já. E que já estão competindo de igual para igual com produtos aqui. Então, a gente tem se preparado para essa demanda que o consumidor mostra. Pô, que legal. Me veio uma curiosidade agora. Recentemente eu estava nos Estados Unidos para fazer um tour ali no varejo americano, em Miami, e uma das operações que eu visitei foi operações de imóveis, inclusive de uma marca brasileira que está presente lá. E lá, falando com o diretor que toca Américas, ele trouxe uma diferença, né, da cultura americana para a brasileira. Lá os móveis, né, ele foca menos no consumidor e mais nas construtoras, né, porque o imóvel já é entregue, né, com um mínimo já pronto, né, seja no banheiro, close e tudo mais. Na climatização, isso também é meio que padrão, né? Acredito eu, olhando o mercado americano, o imóvel também já é entregue com climatização. Isso também pode ser uma tendência para o Brasil? Vocês avaliam isso ou dificilmente isso é algo que muda no mercado brasileiro? O mercado brasileiro, ele tem essas duas condições. Eu acho que ainda
ele tem essa separação muito... Para a gente é legal falar porque a gente produz para comercial e para residencial, né? Uhum. Então, assim, hoje o mercado comercial ele está muito focado basicamente em escritórios, em estádios, mas tem produtos que a gente chama de Lightcom que eles já atendem o varejo, né? A pessoa física. Então, você pode ver um piso-teto, um cassete num empreendimento, né? Na sua casa. Você consegue colocar um multi-split, por exemplo. Ele é um ar-condicionado que é muito próximo do ar-condicionado comercial. Uhum. O que acontece hoje é que é um produto que tem uma venda técnica muito alta. Então, ele às vezes demanda até um profissional analisar o seu apartamento para falar, olha, o melhor produto que você tem que colocar aqui é um split de 12 aqui na sala, um split de 9 no quarto, que são evaporadoras, mais um no quarto do seu filho, ou no terceiro quarto, com uma condensadora que vai apoiar os três. Ou vamos pôr um cassete aqui no centro. Então, quer dizer, a gente tem um mercado de crescimento ainda muito forte de residencial. Tá? E por quê? Porque é uma venda muito técnica. Então, por isso, esses nossos parceiros especializados, eles são tão importantes na nossa cadeia. E a gente é líder com eles, porque eles fazem muito bem essa venda. Então, eles são consultores, né? Eles têm equipes preparadas para fazer essa consultoria e essa venda. Porque você comprar um split, comprar uma janela de entrada ali de 9, 12 mil BTUs, vai te atender. Só se você quiser realmente um projeto, que eu acho que é isso que acontece hoje em dia, Exato. Você compra um apartamento, você fala talvez com um arquiteto, aí você tem que ter uma venda técnica, né? E esses nossos parceiros são muito bons nisso. Então, o que acontece é isso, um mercado de comercial aquecido por conta de empreendimentos, mas o mercado residencial também em crescimento. Legal. E olhando para frente, o que você pode trazer de novidades que virão da Midea? Teremos produtos novos lançamentos? O que a gente pode esperar aí para os próximos meses, para o próximo ano? Dentro desses 70 lançamentos e troca de linha, a gente é muito focado primeiro em entender o cliente. Então eu vou novamente dar o exemplo da nossa loja. Hoje, e isso não acontece só na nossa loja, né? Acho que o principal exemplo que a gente tem no mercado é uma Amazon e um Mercado Livre que trabalham ali com ratings e reviews. Você vai comprar um produto, você vai querer saber como que esse produto performa, seja o produto ou seja a experiência. No nosso site, a gente também tem essa pesquisa com o cliente. Então, ele também avalia o produto, avalia a experiência. Isso nos dá bagagem para entender esse consumidor. Então, o que a gente tem feito, e muito bem feito, ao longo dessa jornada, seja com nossos parceiros, ou seja dentro de casa, com o nosso site, entender o que o consumidor precisa. E o que a gente tem visto é que produtos com mais... com classificação energética melhor, que entregam realmente essa melhoria de consumo, ela vem aumentando. Então a gente trocou também toda a nossa linha de freezer, exatamente por isso, olhando a classificação energética. E uma demanda que está recorrente, como aquele exemplo que eu te dei ali de app, é de produtos conectados. Né? Seja por voz ou seja por app, você poder tá indo para sua casa e ligar o ar-condicionado para quando você chegar na sua casa, o seu ambiente tá no clima que você quer. Hoje você tem isso em carro, né? Você consegue fazer à distância, ligar o carro, ligar o ar-condicionado. Então, quer dizer, eu acho que isso que não é nem o futuro, é o presente. Então a gente está olhando muito para isso. E a gente tem, às vezes, alguns gaps, mesmo em produtos. Eu posso falar aqui da Airfry, que eu acho que é um produto que se tornou quase que essencial hoje, como o micro-ondas já foi no passado, e ele começou com uma litragem ali de 3 a 3,5, e hoje a gente já tem produtos que atendem uma família maior, então a gente tem capacidade para uma Airfry de 8 litros. Então acho que cada vez mais a gente vai ver produtos mais conectados, com melhor consumo, e atendendo ao que o consumidor sempre aspira. Maravilhoso. Deixa eu te fazer outra pergunta, voltando para o mundo digital e com toda a sua experiência, o que você pode deixar de sugestões de ações que deram certo e que todo gestor do digital deveria ter como atenção, e o que você pode dar de dica que é normal você acompanhar das empresas errarem na sua estratégia do digital?
Boa pergunta, porque eu acho que a gente tem que olhar algumas frentes. Eu acho que a primeira é olhar todo o environment, né? Não só venda, Uhum, não só marketing, mas olhar um pouco mais para operações, né? uhum, Fazer o básico bem feito é sempre importante. Então, ter uma logística preparada, ter uma logística entregando rápido. E aqui talvez eu não esteja falando como os varejos conseguem fazer, ou principalmente os varejos de moda, né? Os varejos de moda são referência em entrega rápida, assim como o Mercado Livre. Você pedir um produto, no mesmo dia ele vai entregar. sim. A gente tem pesquisa, inclusive com o Google, que o cliente que compra um refrigerador, ele vai aguardar ali uns 5 dias para entrega, até 7. Ele não tem essa Uhum, necessidade tão veemente, mas ele quer que você entregue o produto de uma forma legal, sem problemas, no prazo que você combinou, sem amasso, né? Então acho que cuidar dessa parte de operações, por exemplo, ter toda uma gama de pagamento dentro do site, acho que é super importante. Então, acho que um insight aqui é olhar todo o environment. Né? Olhar um D2C, a gente se preocupa e é dono, vou explicar um pouco isso quando eu falo de pessoas agora, a gente é dono de cada parte da nossa lojinha. A gente costuma brincar que o D2C é uma lojinha. Então, quer dizer, você tem que abrir a lojinha, você tem que limpar os produtos, você tem que atender bem o consumidor, você tem que fidelizar esse consumidor depois da venda. Então, essa parte importante de olhar o environment eu acredito muito. A outra, eu classificaria que é em relação a pessoas. Tudo que eu estou falando aqui, ela tem por trás uma pessoa responsável ou operando. Até uma IA. Quando uhum, você vai criar um agente de IA, se você não tem uma pessoa capacitada para fazer isso, ele vai sair meio torto. Né? exato. Isso funciona muito com a gente. Lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu entrei no D2C, a gente começou a reformular a área, a gente tinha competências técnicas, claro, operacionais. A Uhum, maioria das pessoas que trabalham, todas as pessoas já trabalharam com e-commerce. Então tem um background muito grande, mas a gente tinha 2 competências que a gente sempre pediu. A primeira é olhar de dono. Porque realmente, você trabalhar um D2C dentro de uma indústria, ele vai te exigir muita resiliência. Então você tem que ter esse olhar de dono. E a outra é teamship. Você não pode uhum, só ser a pessoa responsável pelas vendas. uhum, Se um canal não tiver captando os pedidos, você tem que entender e tem que ajudar, tem que sinalizar. Então, quer dizer, hoje o nosso time ele está muito preparado, é um time muito técnico, operacionalmente falando. Então a gente consegue ter quase que especialistas para cada função. Isso eu estou falando da área de marketing, de performance, de SEO, de cadastro, quanto à área do comercial. Então, quer dizer, as pessoas que hoje, as executivas que fazem essa venda via o nosso site ou via os marketplaces como sellers, elas também são especialistas e passam pela área de operações. Quer dizer, a área de operações ela é tão importante quanto essas duas áreas, porque ela vai olhar toda a jornada do cliente, toda a jornada do pedido, olhando para a plataforma, olhando para o nosso RP e vendo se alguma coisa que está fora uhum. do padrão para poder atuar. Então, assim, ainda falo que as pessoas são partes fundamentais em todo esse processo. Então, acho que esses meus 2 insights de olhar o environment todo e ter pessoas preparadas é importante, é o que eu acho importante. Legal. Queria fazer mais uma pergunta de curiosidade minha aqui. Você citou, inclusive, o varejo de moda. E no varejo de moda, é muito comum, né, o modelo agora da collab, né? Seja em parceria entre marcas, seja do próprio influenciador. Isso também acontece nesse mercado? Eu acho que o exemplo que eu posso te trazer de collab é justamente o que a gente está fazendo com o iFood. Né? É uma collab com o iFood, a gente está vendendo um produto e dando um voucher pro consumidor. A gente já fez algumas outras, como por exemplo, vender uma assinatura de vinho com uma adega, Uhum. Legal. é, vender um freezer ou um frigobar cheio de cerveja ou da bebida que o cliente escolhe. Então, esse tipo de collab a gente executa e ele se torna importante porque se você buscar o produto lá, e às vezes a gente fala de foto ambientada, você vê Aham. só o produto, ele às vezes não te dá realmente a percepção do que é aquilo que você precisa. Então você entra no nosso site, a gente tem assim
todas as fotos e vídeos possíveis, para que o cliente realmente sinta que ele está comprando o produto e olhando lá para casa dele. Então, eu acho assim, a collab é super importante, mas todo esse trabalho que a gente faz de ambientação do produto ali, ele é super importante para que o cliente realmente se sinta confortável e depois, quando ele receber o produto, falar, é isso que eu comprei. Então, eu acho que isso é importante também. Pô, que legal. Luciano, eu não sei se tem mais algum tema assim que seja importante a gente trazer, que você queira colocar. Eu queria deixar a câmera aí para você e antes de te agradecer, né? Porque realmente é muito bom ter essas informações, conhecer de um mercado, né? Eu atuo muito, como eu te falei, no mercado do vestuário, né? E ir para esse mercado de eletroeletrônicos, linha branca, climatização, é interessante, né? Ter esse conhecimento e ver que as estratégias são muito parecidas, né? Principalmente quando você fala do digital, né? Que também é um mercado que se relaciona fortemente e se preocupa fortemente com a experiência do consumidor, né? No pré-venda, na venda, no pós-venda, né? Que é mais forte ainda, né? O seu mercado é um mercado que a pós-venda conta muito, né? Sim. Porque você pode fazer todo um ótimo trabalho até o consumidor realizar a compra, mas se o pós-venda também não for bom, isso pode afetar a relação do seu consumidor com a sua marca, né? Então eu queria, o que você quer deixar de dado, de informação para o nosso ouvinte? Eu acredito muito forte que a gente tem sempre que colocar o consumidor no centro, né? A Amazon, inclusive, ela faz isso em todas as apresentações que eu vejo da Amazon, ela coloca o consumidor no centro justamente para que ele seja muito bem atendido. Então, hoje, principalmente com ferramentas, como eu falei de rates and reviews, a gente, por exemplo, a gente tem as reputações com os nossos marketplaces, a gente tem dados de Reclame Aqui. Então, assim, olhar o consumidor, entender a jornada do consumidor, e estar preparado para que no momento que ele tem impacto com a sua marca, esteja bem preparado para você comunicar a sua marca, comunicar bem seus produtos, reduzir as fricções que tem. E acho que assim, você mantém a conexão com o seu consumidor e permite que ele tenha essa lembrança de marca. Principalmente para a linha branca, que não é uma compra impulsiva, a gente tem que estar bem preparado com todos os dados para quando o consumidor decidir fazer essa compra, a gente ter todas as informações e fazer essa conversão da melhor forma possível. E um ponto que você colocou que é super importante é o que a gente faz para fidelizar esse cliente, né? Então, cuidar um pouco ali do CRM, ou cuidar bastante do CRM, para continuar impactando esse cliente. Seja através de campanha, seja através de oferecer produtos diferenciados. Então, acho que a mensagem final é colocar o cliente no centro e cuidar dessa experiência. Tá preparado para cuidar da experiência dele em toda essa jornada. Muito bom. Luciano, eu queria te agradecer. Super obrigado pelo seu tempo, pela qualidade do nosso bate-papo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Esse foi mais um episódio do Pod do Varejo. E fique conectado, fique ligado às nossas redes sociais e acompanhe também os nossos próximos episódios. Obrigado. Obrigado.